Paz e graça, irmãos e irmãs em Cristo. Então, é bênção de receber a Larivalda aqui no nosso lar, hoje, domingo, dia 22. Amém. Também receber o servo do Senhor, não é? O irmão Cassolala. Deus abençoe a todos e também os colegas de serviço, não é, que aceitaram pontuar conosco aqui em casa, ter esse encontro bíblico para então junto louvarmos ao Senhor e permitir para que o reino de Deus avance onde quaisquer lugares que a gente esteja, né? Precisamos manifestar o reino de Deus para que ande. Então vamos ler o texto bíblico. Hoje quero falar, não é, nessa conferência bíblica sobre Evangelho do Reino de Deus. O tema que eu trago agora, o subtema que eu trago é Cristo e a Lei. Cristo e a Lei. Vamos a ler o texto bíblico. Romanos capítulo 10, no seu versículo 1 a 4. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Irmãos, o bom desejo do meu coração e minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecemos a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça e de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Palavra do Senhor Jesus. Obrigado pelo tempo que passamos, não é? na presença de Deus, não é? Nós queremos aqui, nesse subtema, com os irmãos, aqui no 11 de novembro, extrair qual é o contexto do texto que nós lemos e qual é a mensagem, não é, desses versículos bíblicos que nós acabamos de leiturar. Será que a justiça de Cristo não é suficiente para nos cobrir a nossa injustiça? Portanto, precisamos da nossa própria justiça para que a lei de Deus se cumpra em nós. São esses pontos que nós vamos ver discorrer ao longo da meditação. Devemos nos sujeitar à justiça de Deus, pois não temos justiça em nós mesmos. Discorrendo nesse versículo bíblico, é um capítulo muito polêmico, não é? Muito polêmico, do capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Capítulo 11 também é um capítulo muito polêmico na sua interpretação bíblica, mas queremos aqui de forma bíblica, né, com o auxílio do texto bíblico, a gente meditar então, não é? Aqui o contexto, Paulo fala diretivamente para Israel. Paulo endereça essa carta a Israel, não é? A Israel, e também eles estavam ter com legalismo, estavam ter contato com legalismo. Israel estava a ser muito legalista, não é? E legalismo surge de várias formas sutis, não é? Aqueles que olham para as boas obras e até mesmo para boas ações, para boas atitudes na caminhada com Deus, não é prática. Se não for na prática da verdade que Cristo Jesus, então facilmente a pessoa cai no legalismo, né? E cultuar todos os dias, sentar todos os dias, meditar todos os dias, ir para a igreja, para os cultos, é uma bênção, é bom. Mas quando nós deixamos de despercebido de que tudo isso fazemos porque estamos em Cristo, por causa de Cristo, facilmente, se nós esquecermos que sem Cristo nada podemos fazer e começarmos a fazer as coisas por nós mesmos, podemos facilmente cair no legalismo sutil, não é? Então esse povo de Israel estava caindo no legalismo. Então devemos manter a nossa atenção a Deus por meio de Cristo, a santidade de Deus por meio de Cristo, em contraste com a nossa pecaminosidade. Temos que manter a santidade de Deus em Cristo. Agora, qual é o contexto aqui de Romanos capítulo 10, versículo 4, amados irmãos? Não é? Larivalda, para já, entrando nessa mensagem, meu irmão que está aqui também ao lado, e outros irmãos que estão lá além, não é? O texto capta a essência de toda a mensagem de Paulo, que Paulo endereça em Romanos, não é? Primeiramente, precisamos conhecer o contexto. Como é que Paulo fala? No versículo 3, diz assim: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Paulo vai trazer mensagem
contextuando o que está a se passar aqui. Paulo está a dizer assim, que muitos judeus, vários cristãos judeus, estavam a procurar estabelecer a própria justiça, buscando a sua própria justiça, ou seja, justiça inerente da lei, conforme fala aqui em Romanos 5, Romanos 1, Romanos 10, versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça de Deus que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então está referindo-se à justiça decorrente da lei. Mas caminho da justiça apresentado para Paulo, aqui o caminho da justiça que ele apresenta é Cristo, dizendo que Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo cumpriu na totalidade toda a lei, e a fé em Cristo nos garante a justiça para que nós andemos nela. Então Paulo, ao fazer essa menção, Paulo mostra que a justiça foi oferecida a todos os homens, quer judeus, quer gentios. Paulo apresenta o critério da justiça como Cristo. Diz que Cristo ofertou a justiça a todo homem, porque o fim da lei é Cristo Jesus. E todo aquele que nele crê, cumpre a lei de Cristo. Então, todos aqueles que fizerem a sua fé em Jesus, depositarem a sua fé em Jesus, crerem em Jesus, eles são justificados pela fé em Jesus Cristo. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo nós sido justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Paulo fala em Romanos 3, versículo 19: nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Nenhuma carne vai ser justificada pelas obras da lei, mas é pela lei que vem o conhecimento dos pecados. Então, a lei mostra os nossos pecados, mostra nossas falhas, mostra nossas fraquezas. É como se fosse um espelho de ilustração que podemos fazer. Como nós dormimos e acordamos porque Deus nos sustentou, pela manhã, a quem tem a primazia, o privilégio, o beneplácito de ir até um espelho e contemplar o seu rosto, e dar conta que no seu rosto tem ramela, no seu rosto tem sujidade, precisa lavar o rosto. Então, essa falha que o espelho apresenta, aplicamos aqui o espelho como a lei, e a sujidade do nosso rosto que nós contemplamos no espelho como pecado. A lei aponta o pecado, mas a lei não tem poder de arrancar o pecado de nós. A lei não tem poder de justificar-nos. A lei não tem poder de nos transformar à imagem do Filho de Deus, do varão perfeito que é Cristo, pela graça por meio da fé. Então, ninguém vai ser salvo pela lei. Nós somos salvos por meio de Cristo que morreu na cruz, mediante a fé nele. Então, é isso, irmãos. Cristo e a lei. A lei serve para mostrar transgressões, para mostrar que você pecou, que eu pequei, que nós pecamos, e que afastado podemos expar da glória de Deus se nós andar no pecado. Então, a graça que Cristo Jesus nos traz até a salvação por meio da fé. Então, nesse sentido, a nossa necessidade de um Salvador é urgente. Salvador de perdão, Salvador de justiça, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o mais formoso entre os milhares, o sol da justiça. Precisamos urgentemente da vida, do sepultamento, da crucificação e da ressurreição de Cristo, que é o Evangelho. Precisamos do Evangelho. Então, Cristo é o Evangelho do Reino de Deus, que pode nos salvar do pecado. A lei para condenar. Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A lei não é para os justos, é para os injustos, para os prejuros, homicidas, parricidas, matricidas. A lei para os injustos. Aquele que é justo não vive debaixo da lei, não está debaixo da lei, está debaixo da graça. O pecado já não tem mais domínio sobre ele, porque ele não vive debaixo da condenação do pecado. Ele foi liberto do pecado, foi justificado por Cristo por meio da fé. Ele anda na justiça de Deus pela fé.
Essa é a diferença entre Cristo e a lei. No sentido, Cristo é o fim da lei. O contexto é no sentido amplo. Sentido que a lei nos leva a pé a justiça de Deus. Cristo. A palavra fim, como diz que Cristo é o fim da lei, a palavra fim nos leva a perceber, a ter a percepção do texto bíblico grego como telas. Quando diz a palavra em Romanos capítulo 1, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. A expressão fim do grego é telas, que também pode ser traduzido como meta, propósito. Cristo é o propósito final da lei. Ele é que nos livra do pecado e nos leva até a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por meio dele. Mateus 7, 13 a 14 fala a Bíblia: entrai pela porta estreita, porque é o caminho que nos leva a pé a salvação. Entrai pela porta larga. A porta larga é o caminho que conduz até a condenação, a destruição. Cristo é a porta estreita, é o caminho estreito que nos leva até a salvação. Então, quando Paulo fala que Cristo é o fim da lei, a palavra para fim traduzida é telas, propósito, conclusão, meta. Jesus chegou até a meta no Calvário e cumpriu a lei de Deus. Ele falou que não vim para abolir a lei, não vim para abrogar a lei, mas vim para cumprir a lei de Deus. Cristo é o cumprimento da lei. Aquele que está em Cristo cumpre a lei cabalmente.